Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser com o motivo dos meus 5 anos aqui no Brasil, brevemente nascendo a partir dos comentários que vocês deixaram no vídeo lá no perfil e das histórias que eu coloquei lá no perfil também. Obviamente a gente já tem alguns assuntos abordados em relação a esse tema de eu ter vindo no Brasil, que já foram respondidos em vídeos passados, então tive que pegar algumas respostas e juntar porque muitas delas se pareciam muito e obviamente dá para respondê-las, né, juntos. Primeiramente, quero dizer que todos esses 5 anos que eu tô aqui no Brasil, que a gente está aqui no Brasil, eu vim com a minha esposa, têm sido anos muito difíceis, transformadores no aspecto pessoal, profissional também, mas transformadores no sentido de que não somente pela escolha de ter vindo ao Brasil a gente mudou, né? A gente se transformou porque no meio dessa vinda ao Brasil aconteceram muitas coisas no nosso país, coisas pioraram e a gente obviamente ficou muito, vamos dizer, chateado, muito incompetente de sentir que a gente não conseguia ajudar os nossos parentes da forma que a gente queria ajudar mesmo, porque a gente estava também chegando no Brasil e esse período de adaptação ocorreu no mesmo tempo que a coisa piorava lá e em cima de tudo isso chegou a pandemia. Então toda essa transformação que a gente vê hoje como seres humanos vem acontecendo também por conta de que muita coisa ruim aconteceu com o nosso país e ao mesmo tempo a gente queria encaixar, a gente queria aprender, queria viver bem e se adaptar melhor aqui nesse Brasil, tá bom? Então eu acho que isso aconteceu com todos os venezuelanos, acho que grande parte da nossa mudança pessoal tem a ver bastante com a mudança de país que nós estamos também enfrentando, né? E tem aquela questão cultural, emocional, psicológica também da migração, que muita gente eu sei que, embora não acompanhe, porém se preocupe, a realidade do dia a dia, de conversar, de dialogar com o migrante, não é a realidade de todo brasileiro. Todo brasileiro não tem essa oportunidade de, vou bater um papo com um boliviano, com um peruano, com um argentino, para entender coisas relacionadas a mudanças psicológicas e emocionais. Mas seria bom, sim, seria bom, eu acho, seria bom, porque nunca, essa aproximação tem que acontecer, né? O povo brasileiro é acolhedor, sim, mas tem que ser também, na praticidade do acolhimento, tem que abrir a porta para conversar também, para entender as populações migrantes, entender quais são os principais desafios de nós, enquanto migrantes, obviamente, para poder, obviamente, você dizer, ou tomar uma iniciativa de poder contribuir, né? Que não é, obviamente, o brasileiro obrigado a fazer isso, porque quem está chegando é a gente, mas para uma convivência em que o migrante possa se sentir útil, possa se sentir evidentemente incluso, precisa que a iniciativa possa ser também 50% do lado brasileiro, né, do povo brasileiro. Então foram poucas perguntas, o qual não quer dizer que não sejam interessantes. Vamos começar, por exemplo, falando da pergunta do Denilson, né? O Denilson falou que queria que eu comentasse um pouquinho dessas primeiras questões culturais, né? Sobre a Venezuela e que eu vi aqui no Brasil que poderiam ser relevantes para a minha adaptação. Eu sempre falo que a questão da comida não é um grande problema para a gente. Nós venezuelanos temos uma culinária bem parecida com a de vocês aqui no Brasil e os ingredientes, geralmente a gente se vira para encontrá-los, tá? Então não é uma questão que eu, pela parte gastronômica, culinária, vou dizer, não comi aqui no Brasil. Mas tem pratos que eu não como, né? Que eu não gosto, porque ou comidas mesmo que eu não como porque eu não gosto. O pão de queijo, por exemplo. Pão de queijo eu não gosto. Muita gente, mas tem que ir em Minas Gerais experimentar lá, você vai gostar. Eu vou ir. E lá eu vou experimentar. Mas eu não gosto. O cheiro de longe eu fico, nossa senhora, não gosto. É o cheiro, tá? Mas tem pratos, por exemplo, a feijoada. Eu amo a feijoada. Eu amo. Uma questão cultural é o feijão de vocês. Vocês comem feijão todo dia, né? É um costume que vocês têm. Agora, nós não comemos feijão todo dia. Aliás, o nosso feijão é o feijão preto, né? Que aqui seria o feijão que é comido lá no Rio de Janeiro. E a gente não come esse feijão preto, mesmo assim, todos os dias. E nós temos um prato típico venezuelano. O principal prato típico venezuelano é o pabellón criollo, que tem feijão preto. Mesmo assim, a gente não come ele todos os dias. Igual que a feijoada, ela não é comida todos os dias. Então, essa questão do feijão a gente não come todo dia. Outra coisa que eu acho interessante a respeito da comida. Eu gosto, por exemplo, e muitos venezuelanos, a minha esposa não faz isso, mas ela come, às vezes, pão no almoço. Jantar o pão no almoço é algo que alguns brasileiros se surpreenderam muito quando eu falei, quando eu fiz isso, quando eu peguei o pão para comer. Então, algo que eu sempre gosto de falar, porque sim, é uma questão cultural, né? Nem tem a ver muito com a comida mesmo, é a atitude de completar o almoço com pão. É algo que a gente faz muito. Algo que a gente faz muito também é pegar o copo de refrigerante e molhar o pão dentro, né? Não no almoço, estou falando de geral. Molhar o pão dentro e comer molhado. Isso é algo que a gente tem como costume. Outra coisa, já falando das semelhanças. A banana da terra frita, que aqui é comida bastante em algumas regiões do Nordeste, nós também comemos muito esse alimento que colocamos na arepa, dentro da arepa, por exemplo. Comemos também no almoço a banana da terra frita. A More, passando aqui a seguinte pergunta, ela comentava
se eu tenho pensado em emigrar, né? Se eu tenho pensado em sair do Brasil. Sim, é uma questão que nos últimos dias, né, sobretudo com tudo que vem acontecendo aqui no Brasil, não nem pelas questões dos resultados, mas pelas questões dessas expectativas mesmo. Sim, é possível, muitos brasileiros já também se planejam. Agora, para onde? Essa pergunta aí eu não sei, tá? Não sei responder se eu tiver um destino ainda, né? Não tenho. Algumas pessoas me perguntaram, inclusive, se eu pretendo voltar para a Venezuela. Não no momento. Não no momento. Talvez iria para um país antes de voltar para a Venezuela se a Venezuela não melhorar e o Brasil piorar. Sim, é possível eu pular para outro país, talvez na Europa. É possível, não está nem 30% hoje decidido, mas é uma possibilidade. Se a Venezuela melhorar no meio termo de 4 anos e o Maduro sair do poder e melhorar pelo menos a questão pacífica do país, não ter perseguição política, sim, é uma realidade de eu poder voltar e teria prioridade de voltar para lá. Por quê? Tem muitas questões por trás. A questão da família, a questão da nação nossa, é o nosso país, tá? É o nosso país e eu gostaria de voltar mesmo porque acho que o meu tempo, eu tô já chegando aos 30 anos, a gente já começa, né, a se preocupar por essa fase da vida que é a fase adulta, né? Onde que eu quero passar os meus anos de adulto. Eu não quero passar os meus anos de adulto longe do que eu considero que é o lugar onde eu quero viver, entendeu? Eu tô vivendo bem aqui no Brasil, eu gosto. Gosto de conhecer o Brasil? Gosto. E gosto de conhecer muitas pessoas. Mas você cria um clique na sua cabeça, você tem uma ideia do local onde você quer envelhecer, entendeu? Não sei se você me capta, mas se capta a ideia, na verdade. Mas a gente, como ser humano, a gente cria protótipos de lugares onde você quer envelhecer. A Venezuela não é um lugar ideal agora para envelhecer, mas tem coisas que eu gostaria de fazer lá para criar esse ideal lugar para mim, entendeu? Isso é possível? No momento não, porque não depende apenas de questões de vontades técnicas e conhecimento. Depende muito de vontades políticas, né? De o país se alinhar e criar um projeto país, né? Isso a gente precisa chegar nessa parte, a gente considerar se a gente pode deixar do lado algumas conquistas no cenário internacional, aqui como a gente está morando no Brasil, e largar isso também e voltar a começar do zero lá na Venezuela, né? Que não seria na verdade um zero, literalmente, mas seria do início, né? Voltar a iniciar as coisas lá. E também porque a minha carreira aqui no Brasil não tem dado muito, eu tenho feito coisas, que é diferente de que a minha carreira tem dado certo. É diferente. Eu tenho feito coisas em torno da minha carreira, mas eu não tenho o emprego ligado ao que eu gostaria de fazer aqui. Por questão de oportunidades? Pode ser, mas também tem a ver com que é uma realidade do país, né? Muitas pessoas aqui no Brasil não têm um emprego na área em que eles querem trabalhar. Na Venezuela também não é que seja ideal, mas eu acho que se voltando à Venezuela numa eventual mudança, eu poderia ter chance de poder aportar na minha área lá. Mas até lá não quero me preocupar muito com isso. A seguinte pergunta, ela foi uma pergunta do Renato. Que tal abordar as condições de vida dos venezuelanos? Falar do que vivem na Venezuela e dos que se viram obrigados a migrarem em busca de melhoria de vida para as famílias. Essa pergunta aqui é ampla demais. É ampla. Aqui a gente teria que entender processos migratórios, no caso dos venezuelanos no Brasil, aonde estão esses venezuelanos, mapear as principais funções econômicas desses venezuelanos, assim que essa pergunta eu vejo bastante ampla, porém agradeço porque daria a intenção de criar um vídeo especificamente para essa pergunta, tá, Renato? E poder te responder. Sobre as condições de vida dos venezuelanos, obviamente é material que eu já tenho feito, falando das questões do salário mínimo. Por exemplo, na Venezuela, hoje o salário mínimo é $6, ao muito, dependendo da flutuação do dólar, pode mudar para 8, para 7 dólares, mas é menos de $10, que seria em torno de R$ 50 aqui no Brasil. Imagina você ganhar, uma pessoa que recebe uma pensão ou é aposentado, receber R$ 50 ao mês. Né? Como você se vira quando o litro de leite custa $2, já você perdeu 2 dos seus $7 em um litro de leite. Fora a questão dos medicamentos, por exemplo. Então, condição de vida dos venezuelanos hoje depende muito da condição de supervivência dos venezuelanos, tá? Depende muito também do salário. Muita gente ganha mais do que o salário mínimo. Muita gente ganha mais do que o salário mínimo. 400 mil dólares? Tem gente que ganha isso lá. Mas isso não é um salário oficial. E não é constante, tá? Vai depender da profissão que a pessoa trabalha. Pode ser mecânico, pode ser uma pessoa que trabalha com marketing digital. Sim. E a questão da internet. Tem regiões da Venezuela que a questão de internet não é mais um problema. Porém, continua sendo um problema a questão da água. Não ter água em casa, ou a água só ser liberada 1 hora no dia. Tem locais onde a água não chega a 15 dias, por exemplo. Então, vai depender muito. E é uma condição de vida que é vulnerável para todo mundo, tá? Para todo mundo é uma condição de vulnerabilidade extrema. Outra pergunta. O Fernando comenta: gostaria de sugerir que você falasse sobre o que sente que mudou em você após esse tempo vivendo no Brasil, de personalidade, opiniões, etc. Tá, a primeira física, né? Eu vou mostrar a foto aqui, quando eu cheguei, e essa foto aqui, como eu tô hoje, há 5 anos. Primeiro, a questão física mudou bastante. Eu era uma pessoa lá que sofria a questão do cálcio no meu corpo.
Agora eu acho, não fiz mais exame, mas eu acho que eu tô bem em relação a isso. Agora, a pergunta é muito interessante, porque a questão de personalidade, por exemplo, o que eu acho que mudou? Eu acho que me tornei, de forma negativa, vou ser honesto, eu acho que me tornei mais uma pessoa impaciente. Acho que todo mundo hoje está assim, nessa situação de não ter muita paciência para as coisas. Isso por quê? Porque eu tenho entrado numa fase da vida onde eu julgo muito o que eu faço. E agora eu estou entrando numa fase em que eu não quero fazer mais coisas para não perder o meu tempo naquilo. Só que eu devo continuar porque uma dessas coisas depende do meu ingresso econômico. Entendeu? Então, essas coisas me deixam bastante impaciente, me deixam bastante cheio de ansiedade em alguns momentos. Só que, também nesse aspecto de personalidade, comecei a ter mais paciência. Antigamente eu não tinha tanta paciência. Hoje, eu acho que sou uma pessoa mais paciente do que era antes. Porém, era uma característica que sempre foi minha. Só que agora eu estou tendo mais paciência para lidar com divergências de opiniões. Opiniões políticas, o que eu acho que mudou? Antigamente, eu era mais... eu estudei numa faculdade que era totalmente controlada pelo governo chavista e madurista, portanto era uma faculdade de esquerda. Eu tinha, obviamente, aquelas questões, como jovem, como qualquer jovem, ideais, utópicos sobre a esquerda, né? Não que eu praticasse a esquerda politicamente, nem nunca participei num partido político, não militei, não sou militante ainda. Mas de esquerda diretamente, talvez eu possa falar que mudou isso para mim. Eu não sou uma pessoa hoje de direita abertamente. Sempre falei que eu gosto mais do lado do centro da política. Mas eu acho que hoje tenho me afastado mais do lado de acreditar em projetos que vêm do lado da esquerda. Hoje eu acredito que eu estaria mais alinhado a uma questão técnica, meritocrática da política e de projeto. Que projeto? O projeto é bom? O projeto vale a pena implementar? Quem vai ser o beneficiado socialmente disso? Vamos fazer? Vamos fazer. Então, isso eu acho que hoje eu sou mais pragmático, entendeu? Hoje eu sou mais pragmático do que idealista. Eu acho que mudou isso, eu acho que é positivo. Me tira da armadilha do discurso de que você tem que estar alinhado sempre, mas hoje eu concordo com todo mundo de que a esquerda na Latinoamérica é a principal culpada das nossas desgraças hoje, porque muitos deles têm governado os nossos países há mais de 20 anos, muitos, há mais de 10 anos, 8 anos, 2 períodos de governo. Em todos esses países você só vê países falidos. Então, para mim isso aí é fato. Só que antigamente, quando eu estava na Venezuela, eu não via muitas coisas, porque eu estava lá naquela escuridão. E agora que eu saí e voltei, tem muitas coisas que quando eu falei com o pessoal lá, o pessoal fica assim, poxa, não tinha analisado esse ponto. E aí, isso você dá crédito a ter vindo ao Brasil, a ter saído, principalmente. Você acaba entendendo pontos que lá você ignorava totalmente, né? Essa questão de populismo, né? Que não ser hoje uma ferramenta apenas da esquerda, é uma ferramenta que, inclusive, a direita está usando bastante. Então, isso aí me deixa um pouco mais confiante, tá? Então, obrigado aí, Fernando, pela pergunta. A Bia pergunta, fale do que funciona no Brasil e não funciona na Venezuela, e vice-versa. Olha, do que funciona no Brasil, eu acho, por exemplo, muita gente é corrupta, né? Lá, muita gente é corrupta. Só que aqui você sabe, você detecta. Aqui os meios de comunicação ainda mostram quando a pessoa é presa e a pessoa é punida, mesmo que saia na rua novamente. Mas você sabe quem é corrupto, porque existe a investigação. E a investigação é levada até o fim e o cara é culpado e recebe a pena e tudo mais. E existe esse conhecimento público das coisas. O acesso à informação pública das coisas. Você hoje quer saber quanto foi destinado para o partido tal na campanha de 2022, você vai lá e encontra o dinheiro. O quanto foi, né? Mas lá você não tem isso. Mas você sabe que existe corrupção, mas você não tem como demonstrar. Entendeu? Então, isso funciona aqui no Brasil. Isso funciona. Agora, que não seja levado até o fim, que os culpados paguem por isso, agora aí tem a ver com o processo, né? A transparência do processo, mas obviamente seria a contradição da corrupção. Mas você tem a noção comprovada de que tem corrupção. E tem as pessoas culpadas. Agora lá você tem as pessoas culpadas, ou que são responsáveis pelos atos de corrupção, mas você não tem como demonstrar e levá-las para a cadeia porque os poderes estão comprados. E é um fato. Não tem como levá-los para a cadeia e fazer pagar o que eles têm feito. Então eu acho que isso funciona. O que funciona lá e que não funciona aqui, que seria o contrário, né? Tenho 5 anos morando lá, não posso dizer que tem algo que funcione melhor lá. Porque teria que ir serviço público por serviço público e até agora nada ganha nesse quesito do Brasil, tá? Nada ganha, porque aqui muitas coisas, mesmo que a tendência seja piorar, ainda a Venezuela não superaria, entendeu? A Venezuela está muito atrás, muito atrás. E é uma questão de percepção, inclusive, que o brasileiro não vai ter essa percepção, porque o brasileiro não vai lá, não vai lá a vivenciar um mês de lá, sobrevivendo com um salário de $8, e sobrevivenciando isso, aí você volta e diz, puxa cara, ainda o Brasil é salvável. Mas tem dimensões, mas eu acho que o Brasil não perde da Venezuela para a Venezuela em questão de serviços públicos ainda, tá? O Brasil funciona muito bem, é um exemplo
de atendimento para o mundo, só que o próprio brasileiro se tornou uma pessoa exigente e não comparável, ou seja, ele se compara apenas com os Estados Unidos, mas não vê os vizinhos como estão todos lascados, não vê. Infelizmente, só adora, né? Alguns acabam adorando. Bora para a seguinte pergunta. A Rosângela comenta aqui. Você poderia falar como foi a sua chegada aqui no Brasil? As primeiras impressões, dificuldades, as primeiras diferenças de cultura Brasil-Venezuela. Tenta descrever o que sentiu nesse dia 26 de março de 2018. Eu lembro que estava em outono. E o calor era um inferno. Eu acho, nossa senhora, tá muito quente. Porque a minha experiência anterior tinha sido em agosto de 2015 e dezembro desse mesmo ano. Então, embora dezembro era inverno, né? É verão, mas eu fiquei em São Paulo, não estava em São José dos Campos, onde eu estou hoje. Então vamos dizer que esse dezembro tinha calor também, mas como ficava em São Paulo, a tendência era frio pelas noites. Olha, o que eu senti, primeiramente eu estava chegando depois de uma viagem traumática, porque eu devia ter chegado dia 25, e acabei chegando um dia depois, só que o trauma é que eu estava ainda na Venezuela. Eu perdi o dia de voo porque o avião tinha estragado, a gente ficou atrapado lá numa cidade da Venezuela, num hotel, bom hotel, 5 estrelas, que a aerolínea tinha que pagar, mas a gente tinha a incertidumbre, a incerteza, na verdade, essa palavra, do espanhol, a incerteza de se a gente ia finalmente sair da Venezuela, porque a gente estava tão cansado de que as coisas saíam tão ruim, que a gente ia ter para deixar o país, a gente estava, poxa, nem isso, a gente vai poder sair em paz, vai ter que levar uma lembrança traumática. Quando eu cheguei no Brasil, obviamente as primeiras impressões de ter total incerteza das coisas. As coisas, saber, você pensar que os primeiros passos, todos serão apontados com o maior do otimismo. Mas você tinha, o otimismo é uma coisa enganosa, né? O otimismo é uma coisa que se você não acompanha em questões emocionais, pragmáticas, de você não ter dinheiro, por exemplo, mas você é otimista, isso não é suficiente. E a gente teve que se adaptar no início por questões, inclusive, de que o salário que a gente tinha não era suficiente. E a gente começou a acompanhar o Brasil de verdade, entendeu? Então, quando eu cheguei, esse abril, estava a caminho, né, da eleição desse ano, 2018, e da forma como eu comecei a enxergar as primeiras entrevistas políticas, debates políticos, eu já comecei a viver uma espécie de retrospectiva já em 2018. Comecei, poxa, aqui vai acontecer muitas coisas que vão deixar a política muito enjoativa. Isso começou a mexer comigo no sentido do emocional. Pensar que eu talvez teria escolhido o país, mas pelo meu otimismo de que as coisas iam dar certo profissionalmente e economicamente, coisas que não deram muito certo, mas profissionalmente eu acabei aprendendo bastante, mas tinha obviado um fato, que era o fato da eleição que ia acontecer esse ano, e que politicamente o país estava se aproximando de uma polarização, que eu já vinha de que está totalmente polarizado. Então, esse fato, essa impressão dos primeiros dias, mesmo que você perguntasse do dia 26 especificamente, eu cheguei de manhã, mas esses primeiros dias, já logo eu comecei a me questionar. E de fato, esses próximos meses e eventualmente os próximos anos, que agora são 5, a gente não ia ter um minuto de paz. Saiu poético, a gente não ia ter um minuto de paz. Por quê? Porque a Venezuela veio à tona. Começou a sair a crise da Venezuela, evidentemente, através da migração. Então a gente começou a acompanhar toda a crise venezuelana daqui do Brasil. E esses primeiros meses, porque já logo em abril houve a eleição lá, e logo em maio, agosto, julho, começaram a vir os venezuelanos para cá, para o Brasil. Então, esses primeiros caminhos da gente aqui no Brasil foi de tristeza. Não vou dizer, eu lembro que a casa onde eu estava ficando, eu sentava numa parede olhando assim, para a avenida. Porque a gente tinha vindo, né? Mas os parentes nossos estavam ficando todos lá. E a ideia de você querer ajudar, mas você não podia, porque o seu dinheiro, o nosso dinheiro já estava comprometido, as contas aqui do mês. E era triste você poder até ligar para os seus parentes, porque você sabia que a fala deles ia ser que não tinha para comer. Tô falando a verdade. E aí a gente se segurava muito, sabe? Se segurava de não fazer ligações, porque a gente não estava bem também. E o pessoal lá não estava bem, então a gente tentava evitar. Eu lembro que até eu raspava o cabelo. Acho que do estresse que eu tava passando. Mas eu também acredito que era parte do processo. Entendeu? Era parte do processo. Volto a dizer a palavra otimista. A gente estava contente de que estava no Brasil, sabe? A gente estava muito contente. Ainda eu continuo contente. Mas eu atribuo que graças a esse otimismo, mesmo que as coisas, economicamente não me tornei mais rico, profissionalmente eu não tive a melhor vaga de trabalho que eu sonhei, não tenho, na verdade, mas mesmo que essas coisas não acontecessem como eu queria,
eu acho que o otimismo de eu poder viver num país como o Brasil me salvou, de não cair numa depressão profunda que logo, obviamente, via nos episódios de ansiedade. Mas a oportunidade de ter conhecido pessoas, alunos também, para falar, para compartilhar ideias, ajudou bastante. Tá bom? Ok. Clarice comenta: falar do início dos. Se o início dos dias atuais na Venezuela foi igual ao que está acontecendo no Brasil. Olha, tem coisas que discursivamente são paralelas, tá? O discurso, por exemplo, de que não se é socialista nem comunista. Na Venezuela, o Chávez chegou dizendo que ele jamais ia caminhar em função do socialismo, que ele não era socialista e que ele ia respeitar a propriedade privada e que ia promover investimento privado. Só que hoje eu acabo pensando que quando eles se definem de investimento privado, pode ser os próprios amigos deles que têm empresas privadas. E eles impulsam essas empresas enquanto levam a falir outras que não são alinhadas ao seu ideal político. Eu acho que é mais nesse sentido quando eles falam que eles vão promover o investimento privado. Então, esse discurso eu acho muito parecido, lá em 98. Só que eu era criança, eu acabei assistindo esse discurso depois. Outra coisa semelhante, essa função de criar tensão entre as instituições do país. Gerar tensão política, por exemplo, de falar que você vai intervir o Banco Central. Essas coisas foram feitas na Venezuela. Foi levado a um ponto de o Chávez querer tomar conta de fato do Banco Central. Da nossa PDVSA, que aqui seria a Petrobras, né? Também foi lá uma forma de o Chávez tomar controle da renda petrolífera do país. Isso aconteceu? Está acontecendo aqui no Brasil? Eu vejo alguns acercamentos, né? Eu vejo umas proximidades de o novo governo querer tomar controle dessas principais instituições do país, dessas principais empresas, por dizer também, de certa forma. Então, essas semelhanças, de você querer mexer no mercado e planejá-lo ao seu jeito, preocupa muito, porque o Brasil é um monstro na economia mundial. E qualquer desequilíbrio afeta também o mercado mundial, porque é uma potência em crescimento, né? O Brasil tem atividades importantes no mundo. Então, essas proximidades. Agora, no quesito político, vejo que tem algumas variações, tá? Na Venezuela tem criado leis, por exemplo, contra o ódio. Estou falando mais dos dias atuais da Venezuela, né? Foi em 2017 ou 2018 que foi essa lei criada. Aqui está tendo algumas intenções de regular a fala, né? Que você não pode usar determinadas palavras. Isso pode ser uma semelhança? Pode ser, porque isso pode abrir uma janela um pouquinho mais ampla para o futuro. Vamos para a seguinte pergunta. Gostaria de saber, isso foi da Silvia, gostaria de saber qual tipo de comida virou rotina na sua alimentação aqui no Brasil e se quando você voltar para a Venezuela vai continuar comendo. Da culinária brasileira, algo que assim, que eu tenha escolhido para comer da nossa rotina, acho que o bolinho caipira, eu acho que eu faria lá, eu gostei bastante, mas não é parte da minha rotina, né? Depende da temporada. Mas é algo que eu gosto bastante. O açaí, amo açaí, eu adoro açaí. E quando eu fui lá, eu experimentei açaí que tá vendendo lá na Venezuela, mas não é tão bom. Porque um açaí, eu acho que é o açaí paulista que eu tô comendo. E aquele que estão vendendo lá é o açaí do Pará. Acho que é do Pará ou Amazônia, um dos dois. E é um pouquinho mais, não tem sabor, né, diretamente, ao que a gente tem acostumado. Feijoada é o que eu gosto, mas não é parte da minha rotina do dia a dia. Outra coisa que eu posso falar, que não é um alimento saudável, mas o refrigerante Guaraná. Eu amo. Só que lá não tem. Mas eu levaria, né? Daria um jeito para levar. Outra coisa mais assim da comida. Arroz e feijão não faz parte da minha rotina. Não faz parte da nossa rotina aqui em casa. O frango, aqui se come muito frango. Acho que tem influenciado muito a nossa rotina, sim, porque a gente acaba comendo frango de todo tipo. Frango empanado, frango feito, né, na chapa. Então, acho que o frango faz parte hoje mais do que antigamente no nosso almoço, por exemplo. O pastel, não, porque o pastel lá a gente tem os nossos pastéis. Temos empanada venezuelana, que é muito boa. Então, acho que essa semelhança de comida eu experimentei aqui no Brasil, mas não levaria toda, porque muitas delas a gente tem uma variação própria, né? A nossa versão desses pratos lá. Então, muita gente gosta, por exemplo, do bolinho do pão de queijo. Muitos venezuelanos acabam gostando do pão de queijo. Aí eu não gosto. E eu não levaria, obviamente. Então tem coisas que eu levaria mais a ver a prática sobre coisas relacionadas à comida. Por exemplo, vocês têm um fato de, na hora do almoço, cada quem pega seu prato e serve. Na Venezuela não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser banido daquela casa. Porque geralmente quem serve o almoço ou a comida é a dona da casa, a pessoa que fez a comida. Você senta na mesa e ela vai te servir. Mas você não pode pegar. Entendeu? Então eu levaria isso. Eu acho que um pouco mais de liberdade em casa, cada quem pode pegar sua comida e tal. Isso é um fato que eu levaria, porque eu acho uma forma positiva. Outra, cada quem paga a sua conta do que consumiu.
né? Aqui tem vocês têm esqueci o nome. Aquele negócio quando você entra na padaria, no restaurante, você pega na entrada, né? Esqueci o nome. Não sei se é crachá, não lembro. Você leva isso e você anota tudo que você foi consumindo. Isso na Venezuela não é costume. O qual leva que cada quem é independente e autônomo do que consome e deve pagar. Na Venezuela a gente, tipo, que cada quem na mesa pode pegar e na final a gente divide. Isso eu acabei me acostumando mais no Brasil e gosto mais do jeito como é aqui. Tá. Falar como começou a ditadura na Venezuela. Essa é uma pergunta aqui da Sheila. É uma pergunta muito ampla, tá? Mas vou tentar adiantando algumas coisas aqui. Mas pode ser um tema para outro vídeo. Eu acho que uma das coisas que começou a ditadura foi principalmente fazendo expor os adversários, né? Xingando os adversários de forma pública, desmerecendo o trabalho dos adversários da oposição. Foi uma medida que você vê que o discurso vem perseguindo a oposição, por ela ser, obviamente, contrária ao governo. Também o intervencionismo, de que tudo é resolvido pelo Estado. Isso é uma forma de você começar uma ditadura. Juntar cenários políticos onde instituições que não deveriam participar acabam participando, por exemplo. Coisas que deveriam ser feitas, vamos supor, uma instituição de ação social deve entregar bolsas às famílias em determinados locais. Aí o Chaves mandava o exército fazer isso. Aí você pega o exército para que ele participe de uma política pública desse governo. E aí o exército era certamente adoctrinado para participar de cenários políticos onde não deveria, porque não estava na Constituição. Entendeu? Então, esse tipo de coisa. Agora, se um evento natural, sobrenatural, perdão, evento de catástrofe natural, obviamente você precisa. Mas por isso falei cenários onde não deveria e acabam participando. Eventos de consigna política, eventos públicos de campanha política, o Chaves mandava o exército participar. E era obrigado. Então, isso é uma forma de você começar uma ditadura. Outra, é você perseguir os meios de comunicação. O Chaves começou a falar, por exemplo, em 99, teve um desastre natural na Venezuela. 99 ou 99. Tragédia de Vargas, pode procurar na internet. E o Chaves não queria transmitir tudo o que estava acontecendo. Ele mandava os meios de comunicação transmitir as transmissões dele, mas não mostrava totalmente a consequência irreparável que estava acontecendo nesse estado, um estado pequeno no litoral, mas que é perto da capital, que teve uma barragem de águas que caíram da montanha e o mar subiu também de nível. Então o pessoal ficou atrapado. Muitos ficaram tampados pela terra mesmo, que passou por cima deles e acabou com casas. E muita gente desapareceu, nunca encontraram eles. Então, esses primeiros movimentos dele, de dizer que a imprensa queria acabar com o governo dele, que estavam tudo mentindo, já permitia ver que ele não ia levar muito a sério a questão da democracia. Então, e aí, obviamente, hoje no Brasil se fala de regular a mídia. Né? Lá naquela época era regular os meios de comunicação, né? Os tradicionais, televisão, rádio e imprensa, jornais. Então, tem muitas formas de você começar uma ditadura, só que a outra também é acompanhá-la com uma Constituição. Você fazer coisas dentro da Constituição que são ditatoriais, como presidencialismo, que o cara seja reelegível constantemente, de forma indeterminada. Isso aconteceu na Venezuela, mas foi uma reforma que veio em 2007, não foi em 99, quando ele se elegeu, e a Constituição nova de 2000. Então, são coisas que dá para separar num vídeo que acompanharam a criação de uma ditadura na Venezuela disfarçada de democracia. Tá bom? Perfeito. Outra pergunta aqui falar do que você acha de se devemos fazer com as aplicações bancárias, o que fazer com investimento. Não sou especialista em economia, nem atuo nessa área, mas eu acho que até o dólar hoje está sofrendo. Seria bom vocês investirem em algum negócio digital, tá bom? Alguma questão relacionada a site de investimento ou site de cursos de idiomas, vender produtos digitais, é algo que não vai parar, é algo que vai crescendo. Se você puder investir em alguém que está fazendo isso, você não faz, mas você tem uma grana para investir, invista nisso. Tem muita gente que vai perder muito dinheiro por conta de ter o dinheiro nos bancos, né? Eu tô totalmente preocupado por isso. Perfeito, pessoal, o vídeo ficou muito longo. Peço desculpa, mas agradeço a quem fez essas perguntas. Muito obrigado, Brasil. Quero agradecer a todos que estão aqui assistindo esse vídeo, porque graças a eu ter vindo aqui, né, eu melhorei muitas coisas da minha vida, consegui ajudar os meus parentes lá, graças ao trabalho que eu tenho feito aqui no Brasil. Então, ajudar meus parentes, poder visitá-los recentemente, tudo isso é graças a que eu recebi a ajuda e as portas abertas aqui no Brasil, como muitos venezuelanos, né? Então, o favor que eu peço aqui a vocês é que deixem o seu comentário do que vocês acharam do vídeo, deixem as suas sugestões, tá bom? Pra gente poder contribuir aqui no nosso canal YouTube, que já tá chegando a quase 1000 seguidores, 1000 inscritos, na verdade. E eu quero começar a ter mais caminho aqui no YouTube, tá bom? Então, eu gostaria mesmo de receber o apoio de vocês, que se inscrevendo já é uma grande ajuda, tá bom? Não deixe o vídeo mais longo do que isso. Até mais, pessoal, se cuidam e a gente se vê na semana.